Estamos recebendo hoje, diretamente dos Estados Unidos, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, e ele está acompanhado do nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E, senador, eu gostaria de começar com o senhor. Daqui a pouco a gente fala com o Gerson. Parece que os caras querem mesmo a cabeça do ex-presidente, hein? O senhor também vê isso como um desespero dessa gente que está no poder? Seja bem-vindo, senador. Olha, Paulo, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, dizer que parabenizar muito a Rede Mundial Telenotícias pelo trabalho que tem feito pelo Brasil, né? De uma forma muito responsável e com um bom jornalismo, que está muito raro hoje em dia. Eu vejo como uma perseguição implacável. Essa turma está cega do poder pelo poder, está vendo aí desmininguir a sustentação popular, né? Um presidente que não tem povo. Agora nas eleições ficou muito claro isso. Nós estamos vendo aí que o PT perdeu espaço, a esquerda perdeu um espaço muito grande, né? E olha que nós tivemos o banimento do X durante esse período, que é uma ferramenta que é a liberdade total de expressão, que não tem algoritmo, que é bloqueado como outras plataformas, e foi tirada do pessoal da direita, dos conservadores. Então eu vejo muita gente inocente. Nós temos milhares de presos políticos no Brasil, temos pessoas injustiçadas, né, como o próprio presidente Bolsonaro, o ministro Anderson Torres, né? A gente está vendo aí os generais. É algo assim que é surreal, todo esse processo, a maneira como está sendo feito, e esse vazamento, né? Como você bem colocou, é um teste, né? Informações privilegiadas, e é toda uma artimanha de um sistema que a gente espera que a verdade prevaleça, que o bom senso prevaleça. Eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano, até porque nos Estados Unidos a gente está percebendo um movimento aí bem forte, né, de uma libertação aqui também, e que essa libertação chegue ao Brasil. Acho que o Brasil precisa muito dessa ajuda de fora, né, e a gente está vendo parlamentares se destacarem nisso, a partir da comunidade brasileira aqui na Flórida, com o Yes Brasil, com o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, né, o próprio Gerson aqui, e Ludmila Lins Grilo. A gente está vendo uma coisa forte acontecer em nível de parlamento americano. De primeira mão, quero falar para você que vai ter uma audiência pública no dia 13 de novembro, que eu fui convidado, outros parlamentares brasileiros também, que é lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai ouvir um lado e ouvir o outro, né, das denúncias que foram protocoladas, que estão sendo constantemente protocoladas do Brasil, denunciando a violação de direitos humanos. Então, eu acho que essa ajuda tem que vir de fora, né? E a gente está tendo aí, eu acho que as orações dos brasileiros, seja evangélicos, católicos, espíritas, estão sendo ouvidas por Deus quando a gente tem a mobilização de gente importante, olhando para o Brasil, né? Como o próprio Elon Musk, como o parlamento americano, a deputada Maria Elvira Salazar, o deputado Chris Smith, o senador Rick Scott e vários outros que estão se mobilizando da ditadura implantada no Brasil. Gerson Gomes, bem interessante aí o que o senador acabou de falar, né? Acabou de antecipar uma informação bem importante aí pra gente, né? Como é que você vê esse vazamento de que Bolsonaro poderá ser indiciado em meados de novembro e o que o senador acabou de dizer? Seja bem-vindo, Gerson. Uma satisfação estar com você de novo e com a nossa audiência qualificada do Mundial Telenotícias. Eu conversava com o senador Girão alguns minutos atrás sobre este evento em Washington. Eu estarei lá com ele também fazendo essa cobertura, mas a gente percebe que existe um paralelismo entre os momentos do que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e Brasil em relação ao que a gente chama de juristocracia no Brasil, mas que aqui fora é chamado de lawfare, ou seja, é o uso, a instrumentalização do poder judiciário para fins políticos, ou seja, para evitar que o seu adversário político tenha visibilidade, consiga até mesmo nenhum processo eleitoral obter êxito, e o uso da justiça é algo completamente fora
dos processos normais democráticos. Veja que o processo em si das democracias, ele é de fato muito trabalhoso. Exige que você faça a aprovação de um projeto de lei, negocie isso com várias frentes dentro do Congresso Nacional. O senador Girão sabe como é complexo esse processo, depois tem que o Poder Executivo sancionar, depois isso passa de novo pela parte de vetos ali do presidente serem analisados no Congresso. Um processo desse pode levar, às vezes, anos. E agora, o que foi descoberto pelos poderosos aí no mundo? Descobriram que pagar por um poder judiciário, às vezes a eleição aqui nos Estados Unidos de um procurador, ou no Brasil, você vai direto ao Supremo Tribunal Federal e esses escritórios de advocacia dos próprios parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos um procurador-geral que foi sócio do Gilmar Mendes. Veja que coisa. Então, várias das nuances que nós temos hoje no Brasil dessa disputa política, elas são, na verdade, a demonstração inequívoca de que aquilo que o ministro Barroso falou, que a Suprema Corte Brasileira se transforma num ator político, a despeito disso não estar contemplado na nossa Constituição, hoje é uma realidade. Esses vazamentos, essa participação da Polícia Federal e da PGR em momento muito bem escolhido, que interfere, obviamente, em todo o processo político, o processo eleitoral, não é algo feito sem uma grande orquestração, inclusive patrocínio e participação internacional. Essa é uma realidade, por isso que aqui nos Estados Unidos nós temos sim esses parlamentares percebendo que o que está acontecendo no Brasil pode vir a acontecer aqui nos Estados Unidos. E hoje nós somos a vanguarda desse laboratório de lawfare. E esse pessoal nos Estados Unidos está sabendo disso, a verdade tem que ser dita, graças a vocês que têm feito um excelente trabalho em prol do povo brasileiro, principalmente o senador Eduardo Girão. Mas, senador, com relação ao Congresso Nacional, o que poderá ser feito para evitar essa situação para o ex-presidente Bolsonaro? Olha, só pegando uma deixa do que falou efetivamente o Gerson agora, você viu o que aconteceu ontem, né? O presidente Donald Trump, numa loja do McDonald's, uma brasileira chega e diz, não deixa acontecer nos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil, né? Uma coisa mais ou menos dentro dessa linha, um pedido de socorro também. A gente percebe justamente essa questão aí da justiça se metendo, governando, que o Brasil está bem avançado, essa ditadura da toga, e nós temos denunciado isso. O Congresso brasileiro, Paulo, vamos combinar, ele precisa se levantar, né? E eu acho que nós já chegamos no limite, não tem mais clima dentro do Congresso Nacional. O Rodrigo Pacheco vai ter que tomar uma posição. Acho que ele ganhou um tempo extra durante esse período eleitoral, que as sessões estão remotas, e essa semana ele resolveu cancelar completamente as sessões, não vai ter nenhuma reunião essa semana. Então, na próxima, aí nós vamos voltar com tudo, com relação ao impeachment do ministro Moraes, assinado por dois grandes juristas, tanto o ex-desembargador Sebastião Coelho, como também o Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista. Mais de quase 2 milhões de brasileiros assinaram, 157 parlamentares. É um super pedido de impeachment que ele vai ter que dar. Eu acredito que é através daí. Não acho que não tem outro assunto no Brasil, até para a questão da injustiça que está sendo feita com milhares de brasileiros, dentre eles o próprio presidente Bolsonaro e também o ministro Anderson Torres, os generais e tantos outros presos políticos que estão sofrendo as consequências de não terem direito à ampla defesa, o contraditório, dos seus advogados não terem acesso aos autos, de a jurisdição deles ali, eles que não têm foro privilegiado, estão sendo julgados pelo STF. Então, nós estamos vendo essas barbaridades todas acontecerem e o Congresso. Chegou a hora, se não, Gerson, Paulo e você que está nos assistindo, é melhor entregar a chave do Congresso. Não é justo receber o salário que um senador recebe, né? Uma estrutura que tem, se não tiver uma postura que se dê o respeito. Precisa agora o Senado brasileiro se dar o respeito, porque apenas é a Casa Revisora da República que pode fazer alguma coisa nessa invasão
de competências que está invadindo o Supremo em cima das nossas prerrogativas, assim como esse caos institucional que está acontecendo no Brasil. Chegamos num impasse, e esse impasse precisa que o Senado faça parte, e eu não vou descansar um minuto, a partir do momento que voltarmos para o plenário, de mobilizar os colegas, muitos estão mobilizados nesse sentido também, e eu acredito que a hora da verdade, a hora derradeira está muito próxima. Gerson Gomes, você acha que o voto auditável poderia ser uma saída para todo esse desconforto com relação a um pleito eleitoral? Com certeza esse assunto, Paulo, ele está relacionado sim, porque veja que todo esse imbróglio que foi criado em relação ao dia 8 e dia 9, a solução para esse momento político trágico que nós estamos vivendo no Brasil passa pelo Congresso Nacional, é verdade. Nós sabemos que a saída institucional, o remédio constitucional, passa pelo Senado Federal. Eu estou ao lado de um dos senadores mais aguerridos ali no Senado Federal em prol, por exemplo, da anistia aos presos políticos do dia 8 e 9. Porém, qual é o grande problema para que isso realmente se consubstancie como uma boa estratégia? É a renovação do Senado Federal, que acontecerá com 2/3 da casa sendo submetida ao escrutínio do eleitor em 2026. Qual é o problema desse processo? É que hoje não existe confiança do nosso eleitor no nosso processo eleitoral, particularmente para os votos majoritários, que é o caso do que acontece com os votos de governadores, senadores e presidente da República. A população precisa encarar esse pleito com a confiança. Esse debate, por exemplo, acontece aqui nos Estados Unidos. Diversos estados estão refinando as suas legislações para que haja mais confiança do eleitor de que aquilo que ele manifestou vai ser respeitado pela apuração. E você toca num ponto crucial. Não houve, do ponto de vista da população, um golpe de Estado. Veja que, da mesma forma, nós percebemos que várias autoridades, ex-ministros do Supremo, ministro do próprio governo Lula, ministro da Defesa, tantas autoridades já vieram a público dizendo que é inadmissível a gente considerar que essas pessoas sejam presos políticos do dia 8 e 9 considerados como terroristas, como realmente perpetradores de uma tentativa de golpe de Estado. Então, tudo isso que vem à tona agora pode ser corrigido com uma eleição, uma renovação no Senado Federal. A gente sabe disso. Nós não temos muitas esperanças para essa configuração atual, é bem verdade. Mas nós temos que acreditar num processo possível de sairmos dessa verdadeira sinuca que nos encontramos agora, na qual a população não vê os seus representantes com poder de legitimar aquilo que está na nossa Constituição, no artigo 1º, no parágrafo único, dizendo que todo o poder emana do povo. Lamentavelmente, no Brasil hoje, isso não é verdadeiro, porque nós não conseguimos ter um processo eleitoral fidedigno, ou pelo menos que a nossa população se lance para esse processo com confiança nas nossas instituições. Senador Eduardo Girão, nós temos Ricardo Nunes despontando como reeleito em São Paulo, mas a novidade mesmo é Cristina Gremel em Curitiba. Ela estava atrás nas pesquisas, mas foi só o ex-presidente Bolsonaro declarar o apoio dele que ela já passou o adversário. Pelo menos foi o que mostrou a última pesquisa de intenção de voto. O que o senhor diz a respeito disso? Olha, Paulo, eu tenho uma admiração muito grande com a Cris Gremel. Acredito que ela conseguiu, muito pelo mérito dela também, furar a bolha, né? Uma pessoa que tem a verdade, a pedra da verdade, ela é irresistível, né? Então, assim, eu digo para você que até o nosso próprio partido tem uma posição de apoio a outra candidatura, mas é um partido tão especial que me dá liberdade para os seus membros de se posicionarem. Então, assim, respeitando profundamente o outro candidato, que eu não conheço, a Cris eu conheço, né? O Eduardo Pimentel eu não conheço, mas o Paulo Martins, que é o vice, um cara sensacional, para mim era um sonho, e eu torci muito para que ele estivesse junto conosco no Senado, e acredito que estará junto conosco no Senado, mais cedo ou mais tarde, um brilhante deputado e será também senador, um homem que defende bandeiras importantíssimas, corajoso, e eu percebo que
A Cris, ela, pela sua determinação, a Cris Grêmio, pela sua verdade, e eu tenho assistido os debates, e ela tem colocado do bolso, realmente, tem feito ali um bom combate. Eu confesso que estou torcendo por ela, né, para ser prefeita de Curitiba. Acredito que seria uma redenção importante para aquela cidade tão especial. E quando a Cris fala de Curitiba, ela enche os olhos, né? Os olhos ficam assim, com brilho, né? Ela tem um brilho especial, ela ama realmente a sua terra, e eu confesso para você que estou torcendo, respeito às particularidades, que eu confesso a minha ignorância com relação aos contextos locais, né? Esses apoios que o outro candidato tem tido de pessoas importantes deve ter seus méritos, mas eu acredito que a Cris, no meu modo, por conhecê-la pessoalmente e por saber dos seus valores, dos seus princípios, das bandeiras em defesa da vida, da família, da ética, da liberdade, que ela sempre defendeu com muita assim, coragem. Acho que essa é a palavra que define essa grande mulher brasileira. Eu estou na torcida por ela. Gerson Gomes, você gostaria de fazer uma pergunta para o senador Eduardo Girão, já que ele é o nosso convidado especial hoje? Fica à vontade. Então, eu quero sim. Eu tenho a oportunidade de estar com o senador Girão e tenho algumas curiosidades sobre esse processo de Curitiba, porque eu estava com a Cris Grêmio em Israel quando ela nos confidenciou esse desejo de participar do processo eleitoral. E ela me disse que tentou os partidos da direita, no seio da direita. E um dos partidos que eu, inclusive, sugeri para ela, eu falei assim, poxa, você tem a cara do Partido Novo. Você sabe muito bem, e o senador, eu já conversei com ele outras vezes, eu estive no início, na gênese do Partido Novo. Depois me afastei com aquela questão do próprio João Amoedo. E quando o senhor entra no Partido Novo, meio que revigora, dá um ar novo. E hoje o senhor tem o cargo, é o mandatário de maior importância hoje dentro do Partido Novo, um senador da República, era algo que a gente sonhava ter um dia na época que eu estava no partido. Eu quero lhe perguntar o seguinte, por que a Cris Grêmio teve essa rejeição dessa frente que se formou em Curitiba, sendo que, na minha avaliação, não existe uma candidata mais obviamente linkada, né? Ou seja, associada, aderente às nossas pautas conservadoras. Eu conheço as suas pautas, tenho estado com o senhor nas lutas aqui nos Estados Unidos. Olha, em primeiro lugar, assim, é uma responsabilidade grande para mim, que foi o primeiro mandatário do Norte e Nordeste do Partido Novo. Né? Assim, encontrei um partido com a coerência entre o pensar, o falar e o agir. Estou muito satisfeito, confortável com o nível que a gente tem de parlamentares lá dentro. O Marcel Van Hatten, que eu acredito que é o símbolo dessa perseguição que existe hoje no Brasil dentro do Congresso Nacional, né? Está enfrentando aí, inclusive, com até influências internacionais, está se vendo esse tipo de movimento na perseguição ao Marcel. E eu confesso para você que conversei bastante com a Cris, ainda no ano passado, né? Ela falando do sonho de se candidatar e com muita humildade, como uma pessoa assim, de muitos valores, né? E eu falei, olha, eu vou tentar interceder. Eu tinha recém-chegado ao Novo, né? Entrei no Novo em fevereiro do ano passado e conversei com o presidente, né? Conversamos com algumas pessoas dentro do partido, fiz a ponte, né? A coisa não fluiu, isso faz parte da democracia, né? Tem um contexto local e eu quero deixar muito claro, eu não conheço bem o contexto local, mas vi e depois soube que ela que não fluiu e está aí a candidatura dela por um partido que eu também não conheço, né? Um partido pequeno e assim, mas eu confio muito nas pessoas, né? Eu procuro, né, nesse momento saber de uma grande liderança que ela e tem se demonstrado isso, né? Assim, sem tempo de TV, sendo boicotada em debate. E eu vi esse filme agora em Fortaleza e eu não consegui furar essa bolha e ela teve a força para conseguir. Então, quero dizer assim que muito me orgulha a Cris
por essa... É realmente contra todos. Ela está num negócio assim, numa linha contra ela e o povo. Então, assim, eu acredito que é uma possibilidade ímpar, porque independente, e já tem matérias falando de problemas com vice, com partido, né? Mas eu acredito muito na capacidade dela, como pessoa forte, como ela demonstra que é, e a gente sabe que ela é, de sair dessas armadilhas, de ter uma postura firme, de eventuais problemas, saber como lidar, né? Porque é uma liderança que está aí aparecendo para o Brasil. E isso é muito importante no momento. Eu estava vendo a sua introdução, Paulo, há pouco tempo do programa, falando da crise de representatividade que a gente está tendo, né? Então, 2026 está batendo na porta e a gente percebe que precisamos de novas lideranças no cenário nacional. E a Cris, eu acredito que é uma grande esperança nesse aspecto. E eu digo novamente, estou torcendo pela eleição dela a prefeita dessa grande cidade, que é uma cidade abençoada, que é Curitiba. Tá certo, aí o senador Eduardo Girão já demonstrando o apoio dele à candidata à Prefeitura de Curitiba. Senador, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez aqui conosco. Gerson também, muito obrigado, mas o Gerson continua com a gente no terceiro bloco. Senador, obrigado e até a próxima, viu? Até a próxima. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado.